Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada a portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem dois lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apophis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apophis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apophis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apophis. Agora, OSIRIS-REx foi renomeada para OSIRIS-APEX e atualmente está brincando de pega-pega com Apophis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apophis e pousará nele. Ela permanecerá no Apophis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apophis se aproximará demais do Sol e então todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da OSIRIS-APEX. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apophis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A OSIRIS-APEX definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A OSIRIS-APEX tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apophis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide. Ela aterrissará aproximadamente 1 ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides.
Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se move em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina, que poderiam durar milhões de anos. Se Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer quatrilhões de dólares, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa. Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. Em 2017, um estranho objeto foi visto em nosso sistema solar. Ele tinha a forma de um tubo longo, semelhante a uma panqueca. Nenhum asteroide ou cometa conhecido que tenhamos visto tem essa aparência. Seu exterior também era peculiar. Era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que a média das coisas que voam pelo espaço, e alguns dizem que tinha uma superfície semelhante a metal polido. Quando passou pelo Sol e saiu do nosso alcance, acelerou mais rápido do que a nossa gravidade poderia explicar. À primeira vista, parecia que essa coisa tinha um foguete amarrado em suas costas. Esse visitante incomum recebeu até um nome especial, Oumuamua. O nome vem do havaiano e significa batedor ou visitante de uma terra distante. E devido às suas características, os cientistas logo começaram a se perguntar se essa era finalmente uma visita de criaturas de outro mundo. Antes de se lançarem totalmente nas suposições de ficção científica, os astrônomos reuniram as informações sobre as quais tinham certeza. A começar pelo fato de que Oumuamua deve ter vindo de outro sistema solar. Deve ter havido algum evento infeliz em seu sistema natal que levou à sua ejeção. O que eles não sabiam era se tratava de um cometa ou de um asteroide. Ambos são objetos celestes que orbitam um Sol, mas têm composições e comportamentos distintos. Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e material rochoso, geralmente chamados de bolas de neve sujas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, liberando partículas de gás e poeira no espaço.
Isso cria uma cauda brilhante que pode se estender por milhões de quilômetros. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas, muitas vezes levando-os de regiões distantes do sistema solar para mais perto do Sol. Os asteroides, entretanto, são feitos principalmente de rocha e metal. Em nossa vizinhança, eles são remanescentes da formação inicial do sistema solar e são normalmente encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ao contrário dos cometas, os asteroides não desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, pois não possuem gelo. Suas órbitas geralmente seguem trajetórias mais circulares em comparação com os cometas. De acordo com todos os relatos, o Oumuamua deveria ser um cometa, pois parece vir de um local diferente no universo. No entanto, ele não apresenta os sinais típicos de atividade cometária. Espere um minuto, eu estou fazendo um comentário sobre cometas? Ah, deixa pra lá. O Oumuamua não tem cauda e não expele gás ao passar. Já eu não sou bem assim. Apesar de se comportar como um cometa, ele se parece mais com um asteroide. Outra grande questão é como os cientistas conseguiram detectar o Oumuamua. Considerando a vastidão do espaço e do tempo na galáxia, isso é notável. As estrelas têm vida útil de milhões ou bilhões de anos, e a formação de um sistema solar leva centenas de milhões de anos. Mesmo os objetos mais rápidos levam dezenas de milhares de anos para viajar de uma estrela para outra. Em contrapartida, os seres humanos só observam os céus com telescópios há cerca de 400 anos, uma pequena fração do tempo cósmico, e foi somente nas últimas décadas ou mesmo anos que tivemos a tecnologia para detectar e rastrear objetos escuros e de movimento rápido. Ou rochas como essas são abundantes, ou tivemos uma sorte incrível em nossas detecções, ou ela simplesmente queria ser vista. Outra pergunta que foi feita foi de onde esses objetos poderiam vir. É altamente improvável que Oumuamua tenha vindo de um sistema solar maduro e estável. Isso se deve ao fato de que tais sistemas não ejetam material suficiente para preencher a galáxia. Ocasionalmente, uma rocha aleatória pode ser arremessada para fora, mas raramente pode viajar tão longe. Os sistemas jovens, entretanto, agem de forma diferente. Nesses ambientes caóticos, colisões, fusões e migrações estão acontecendo por toda parte. Muitas rochas minúsculas vagam por aí, candidatas perfeitas para serem ejetadas. O sistema solar que expulsou Oumuamua deve ter tido um planeta semelhante a Júpiter. Seu tamanho maciço e sua gravidade poderiam influenciar outros objetos no sistema, causando possíveis ejeções. Mas nem todos os sistemas solares desenvolvem planetas do tamanho de Júpiter. Muitas vezes, planetas enormes acabam perto de suas estrelas, tornando-se versões mais quentes de Júpiter. Esses planetas, que orbitam confortavelmente um Sol, têm menos probabilidade de ejetar detritos. Os planetas semelhantes a Netuno também podem ter um papel importante. Embora não sejam tão maciços quanto Júpiter, eles tendem a chamar as regiões externas dos sistemas solares de seu lar. Nosso sistema solar tem o cinturão de Kuiper, um reservatório de cometas em seus limites externos. Durante os estágios iniciais de um sistema solar, são comuns as interações entre planetas semelhantes a Netuno e detritos. No entanto, encontrar planetas semelhantes a Netuno em outros sistemas tem sido um desafio. Nossos métodos de detecção de exoplanetas funcionam melhor para objetos maciços próximos de suas estrelas, o que dificulta a detecção de homólogos de Netuno mais distantes. Oumuamua também estava ligado a uma teoria peculiar sobre como a vida surgiu no universo, a panspermia. É uma hipótese que sugere que a vida existe em todo o universo e pode ser distribuída entre os planetas por vários meios, como asteroides, cometas e até mesmo naves espaciais. Ela diz que a vida deve ter se originado em um local do universo e depois se espalhado para outros corpos celestes. Os adeptos da teoria da panspermia sugeriram que esses objetos interestelares poderiam transportar micróbios minúsculos, os blocos de construção da vida entre sistemas estelares. Se esses objetos impactassem um planeta ou uma lua, eles poderiam transferir esses materiais e semear vida no corpo celeste. Por enquanto, não há evidências que sustentem a ideia de que esse cometa em particular tenha transportado vida entre sistemas estelares. Após anos de pesquisa, o consenso geral foi que o Oumuamua era de fato um cometa. A razão pela qual ele se move de forma estranha é o fato de que ele pode ter hidrogênio congelado em sua superfície, que reage quando tocado pela luz solar. Quanto mais próximo do nosso Sol, mais rápido ele se tornava, liberando esse hidrogênio e também mudando sua trajetória pelo nosso sistema solar. Sua cor também apoia essa teoria. Ela é vermelha, o que pode significar que ele foi atingido por raios cósmicos por um longo período.
Quanto mais tempo ele foi atingido por esses raios, mais hidrogênio ele acumulou no processo. Mas como não podem ter certeza absoluta, os astrônomos têm um plano para seguir esse visitante. Uma ideia é enviar uma missão para verificá-lo. Ele já está muito longe de nós, mas talvez ainda não seja tarde demais. Talvez possamos enviar uma sonda com rapidez suficiente para alcançar o cometa. O plano foi batizado de Projeto Lyra e tem como objetivo usar a órbita da Terra e a de Júpiter para lançar uma sonda longe o suficiente para alcançar Oumuamua. Se funcionar, será o dispositivo espacial mais rápido que já enviamos ao universo. Uma possível trajetória da sonda espacial envolve o uso da atração gravitacional do nosso planeta e de Júpiter como um efeito de laço, mas não o Ted Lasso. A sonda sairá do nosso planeta e entrará novamente na órbita da Terra antes de ser enviada para encontrar a atração de Júpiter. Ela será enviada de volta para perto do nosso planeta uma segunda vez, onde será ejetada com força suficiente para atingir o cometa. O Projeto Lyra também tem o objetivo de seguir um segundo visitante distante, chamado Borisov. Esse foi descoberto por um astrônomo amador e agora leva o seu nome. O que é interessante sobre ele é que, ele é impecável. Semelhante à nossa experiência com o Oumuamua, também não vimos nada parecido com o Borisov antes. Estudos da luz proveniente de sua nuvem de poeira e gás mostram que ela é muito limpa em comparação com outros objetos espaciais. Depois que foi notado pela primeira vez em agosto de 2019, os astrônomos estudaram sua trajetória através do nosso sistema solar e concluíram que ele também vinha de outra estrela. Mas Borisov nos deu mais tempo para estudá-lo porque o avistamos mais cedo em sua jornada por nossa vizinhança. Os pesquisadores usaram telescópios avançados para observar a poeira que se desprende de Borisov. Eles descobriram que ele está lançando mais de 181 quilos de poeira a cada segundo. Eles também descobriram que o Borisov tem mais monóxido de carbono do que os cometas do nosso sistema solar normalmente têm. Mas a quantidade não é a mesma em todos os lugares do cometa. Isso nos diz que o objeto espacial provavelmente começou a se formar perto de sua estrela natal antes de se afastar, talvez por causa de planetas maiores em seu sistema. A luz do Borisov é muito mais polarizada do que a luz de outros cometas que já vimos, e sua nuvem é muito suave. Isso nos diz que o Borisov nunca interagiu com outra estrela. Centenas de milhões de rochas orbitam o Sol no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, mas apenas algumas delas chegam relativamente perto da Terra. A NASA classifica os asteroides que orbitam a menos de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta como objetos próximos à Terra ou NEOs. E dentro desse grupo há objetos particularmente preocupantes. Esses são tão grandes e orbitam tão perto do nosso planeta natal que podem se tornar uma ameaça real para o mundo caso ocorra uma colisão direta. No momento, a NASA está observando de perto um asteroide chamado Bennu. Trata-se de um objeto espacial bastante grande, com 490 quilômetros de diâmetro, que pode se chocar com o nosso planeta daqui a 159 anos. De acordo com especialistas, o asteroide que foi avistado pela primeira vez em 1999 tem grande probabilidade de entrar na órbita do nosso planeta. Se isso acontecer, ele pode colidir com a Terra até o dia 24 de setembro de 2182. Acredita-se que o asteroide Bennu seja mais alto que o Empire State Building. Se ele atingir nosso planeta, a colisão liberará 1.200 megatons de energia. Essa é uma quantidade enorme de energia que nada construído na Terra poderia produzir. Cientistas da NASA acreditam que durante o sobrevoo no século 22, há uma pequena chance de que o asteroide passa por fenda de ressonância gravitacional. Essa é uma região do espaço que pode colocar o viajante espacial em um determinado caminho, o que poderia resultar na colisão do asteroide com a Terra. O Bennu passa pelo nosso planeta a cada 6 anos. Ele já teve 3 encontros próximos com a Terra, em 1999, 2005 e 2011. Hoje em dia, os cientistas estimam que a chance de o asteroide atingir nosso planeta em 2182 é de 1 em 2.700. Isso é mais de 5 vezes a chance de uma pessoa ser atingida por um raio. Mas, embora as chances de o Bennu colidir com a Terra sejam bastante baixas no momento, a rocha espacial ainda foi classificada como um asteroide potencialmente perigoso. Tudo porque ela pode se aproximar da Terra em até 7 milhões e meio de quilômetros. Essa é a razão pela qual ele também é classificado como um objeto próximo à Terra. Bennu é um asteroide rico em carbono que se formou nos primeiros 10 milhões de anos da história do Sistema Solar. E isso é cerca de 4,5 bilhões de anos atrás.
Não é de se admirar que esse corpo espacial contenha pistas preciosas sobre a origem e o desenvolvimento dos planetas rochosos do nosso sistema solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Melhor ainda, ele pode conter moléculas orgânicas semelhantes àquelas que são cruciais para a evolução da vida. Em 2020, a OSIRIS-REx da NASA conseguiu tocar brevemente a superfície do asteroide. Ela coletou algumas amostras e, em seguida, foi propelida da rocha espacial. Para a NASA, essa foi a primeira missão desse tipo. Mas provavelmente não será uma surpresa o fato de o Bennu não ser o único asteroide com o qual devemos nos preocupar. O asteroide 99942 Apophis é outro corpo espacial com o qual devemos ficar atentos. É um objeto próximo à Terra com cerca de 335 metros de diâmetro. Ele foi descoberto em 2004 e, a princípio, foi identificado como um dos asteroides mais perigosos já detectados. O Apophis ganhou notoriedade muito rapidamente. Acreditava-se que ele representava uma séria ameaça à Terra. Os especialistas previram que ele chegaria desconfortavelmente perto do nosso planeta em 2029. Felizmente, após um exame mais cuidadoso do Apophis e da sua órbita, os astrônomos concluíram que não havia risco de o asteroide colidir com o nosso planeta por pelo menos um século. O risco de um impacto em 2029 foi completamente descartado, assim como o possível impacto que poderia ser causado pela aproximação do asteroide em 2036. É interessante notar que, até março de 2021, ainda havia uma pequena chance de uma colisão em 2068. Mas então, o Apophis passou pela Terra e os astrônomos aproveitaram a oportunidade para usar radares potentes para estimar a órbita do asteroide ao redor do Sol com mais precisão. Isso permitiu que descartassem qualquer risco de impacto, pelo menos nos próximos 100 anos. Agora, a razão pela qual essas descobertas nos deixam tão preocupados é que mesmo um asteroide relativamente pequeno, do tamanho de uma casa, pode causar estragos ao colidir com o nosso planeta. E se um asteroide tiver mais de 1 quilômetro de diâmetro, os astrônomos o chamam de destruidor de planetas. A energia de impacto liberada por tal asteroide após atingir a Terra pode ser devastadora. É por isso que é crucial saber onde esses asteroides estão e em que direção estão se movendo. O problema é que nossa capacidade de proteger o planeta de impactos de asteroides ainda não é de primeira linha. Se uma catástrofe desse tipo estivesse prestes a ocorrer, precisaríamos de muito tempo para nos preparar, pois uma colisão de asteroide não é brincadeira. Provavelmente o local mais conhecido de impacto de asteroides é a cratera de Chicxulub. Ela é a evidência da terrível colisão que levou à extinção dos dinossauros. Estranhamente, essa cratera não é muito visível, mas algumas outras são. Por exemplo, a cratera de Barringer, no Arizona, também chamada de Cratera do Meteoro. Ela parece bastante assustadora quando se para pensar na colisão que levou ao seu surgimento. De qualquer forma, agora sabemos que as rochas espaciais atingem não apenas a Terra, mas também a Lua, Mercúrio e Marte. Nenhum planeta rochoso do Sistema Solar está a salvo de impactos de asteroides. É por isso que temos todo um empreendimento científico cujo objetivo é encontrar e catalogar a população de asteroides do Sistema Solar. Pode parecer um pouco assustador, mas há cerca de 25 mil asteroides com mais de 140 metros de diâmetro perto da órbita do nosso planeta. Uma rocha espacial dessa proporção é grande o suficiente para varrer uma cidade inteira da face da Terra. Até o momento, menos de 50% desses asteroides foram detectados e rastreados. Há também uma estimativa de 230 mil objetos iguais ou maiores que 49 metros de tamanho. Esses são capazes de destruir uma área urbana concentrada, e ainda assim, menos de 8% deles foram detectados. Há também dezenas de milhões de objetos menores próximos à Terra. Eles têm mais de 10 metros de diâmetro e podem causar danos importantes à superfície. Menos de 1% desses pequenos corpos espaciais foram descobertos até o momento. O fato é que o sistema solar interno é extremamente desafiador para a busca de asteroides. A cada noite, há apenas 2 janelas de 10 minutos em que os astrônomos podem observar a região. Tudo isso porque o brilho do Sol cria uma luz de fundo muito intensa. Além disso, a atmosfera do nosso planeta também distorce e embaça as observações. A detecção de asteroides nessas condições está além da capacidade da maioria dos telescópios. É necessário um instrumento realmente exclusivo para cumprir tal tarefa. E a ferramenta escolhida é a Câmara de Energia Escura, ou DEC, do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, no Chile. Esse dispositivo não foi projetado para caçar asteroides. Os pesquisadores o construíram para procurar outro alvo esquivo, a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo.
O deck deve observar centenas de milhões de galáxias, e por isso é amplo e profundo. Dessa forma, pode observar as profundezas do universo e capturar um amplo campo de visão, o que o ajuda a registrar os movimentos das galáxias e as condições no início da era do universo. Mas isso também significa que o deck é perfeitamente adequado para detectar asteroides próximos ao Sol. Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias porque esses asteroides são fracos. Os cientistas precisam ser capazes de combater tanto o céu brilhante do crepúsculo próximo à nossa estrela, quanto o efeito de distorção da atmosfera da Terra, e o deck pode ajudá-los a atingir seu objetivo. A câmera de energia escura foi construída para realizar a pesquisa de energia escura, que foi concluída em 2019. Agora, os astrônomos podem direcionar o poder da câmera para outras tarefas. Eles afirmam que o levantamento do deck é uma das pesquisas mais sensíveis já realizadas para objetos próximos à órbita de Vênus e dentro da órbita do nosso planeta. Isso nos dá uma grande chance de descobrir que tipos de objetos estão à espreita no sistema solar interior. Teoricamente, os seres humanos podem sobreviver a um asteroide que tem o potencial de destruir planetas inteiros. No entanto, não será um passeio no parque. Vamos voltar no tempo para 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo, a Terra antes dos humanos, onde os dinossauros estavam prosperando. As plantas e os animais são ricos e diversificados. Você verá um Tiranossauro Rex perseguindo um Tricerátopo ou o enorme Alamossauro, um dos maiores animais que já percorreu o planeta, elevando-se sobre a paisagem. E cuidado com o Anquilossauro, um tanque vivo que balança a cauda como uma bola de demolição contra qualquer ameaça. Quando você está prestes a desfrutar de uma noite tranquila sobre as estrelas, uma nova luz brilhante aparece no céu do hemisfério norte. Uma nova estrela no céu não se destaca a princípio, ela está apenas cintilando como as outras. Mas espere algumas horas e você perceberá que ela está ficando mais brilhante. Verifique novamente na noite seguinte e pronto, ela é a coisa mais brilhante no céu, superando os planetas e até mesmo a Lua. E finalmente ela ofusca horrivelmente o Sol. A estrela era o asteroide Chicxulub, que deixou uma cratera gigantesca, agora chamada de Cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, no México. O asteroide entra na atmosfera da Terra a uma velocidade impressionante de 20 km por segundo. Ele atravessa os 96 km da atmosfera em cerca de 3 segundos. Ele cai tão rápido que nem mesmo o ar consegue sair do caminho. O ar é esmagado e aquece a milhares de graus em um piscar de olhos. Antes mesmo de o asteroide tocar o solo, esse ar superaquecido já vaporizou grande parte do mar onde ele está prestes a atingir, próximo à península de Yucatán. Então, em um piscar de olhos, o asteroide se choca contra a Terra, gritando sobre a América Central com um forte estrondo que ecoa por toda parte. Ele não apenas esmaga o solo, ele faz com que o solo e a rocha fluam como líquidos. O asteroide cava um buraco tão profundo e largo que quase alcança as camadas internas da Terra e lança o solo a mais de 32 quilômetros de altura. No exato momento do impacto, o asteroide também transforma sua enorme velocidade e peso em calor em uma fração de segundo. Ele coloca tanta energia na Terra que faz com que as moléculas se movam mais rápido do que a superfície do Sol. Essa energia maciça criou uma bola gigante de plasma, gás super quente e carregado que inclui pedaços de rocha vaporizada. Tudo isso foi disparado a velocidades incríveis. A onda de choque do impacto e o calor transformaram a Terra ao redor do local do acidente em gás instantaneamente. Isso provocou terremotos no mundo todo. E não é só com as rochas voando que você precisa se preocupar. Ao despencarem pelo céu, elas se esfregam no ar, aquecendo tanto que provocam incêndios em todo o mundo. O calor que elas emitem pode ser comparado ao de um forno ligado em sua configuração mais alta. Essa chuva de fogo faz com que a maioria das árvores do mundo seja queimada. O mundo inteiro agora está em chamas. Isso logo muda tudo. Em um piscar de olhos, os dinossauros foram exterminados, abrindo caminho para o surgimento dos mamíferos. E não apenas os dinossauros, 75% das espécies e grandes criaturas desapareceram, deixando para trás apenas alguns pequenos pássaros e criaturas. Então, como você, um ser humano, poderia sobreviver a algo assim? Alguns animais conseguiram sobreviver naquela época. Para fazer o mesmo, precisamos aprender com a resiliência deles. Os únicos pássaros que sobrevivem mesmo nas condições mais difíceis são os que fazem seus ninhos em segurança no chão. Entre os poucos animais maiores que conseguem evitar a extinção, todos têm maneiras de lidar com o calor.
Alguns, como certos pequenos mamíferos, cobras e lagartos, conseguem cavar tocas subterrâneas mais frescas. Outros, como os crocodilos e as tartarugas, simplesmente se escondem na água. Portanto, se você estiver exatamente do outro lado do planeta quando o impacto acontecer e agir super rápido, talvez consiga sobreviver. Neste momento, o impacto está a cerca de 16 km de distância. Mas não subestime seu poder. Assim que ouvir o forte estrondo, vá para o subsolo o mais rápido possível. E tome cuidado, pois você sentirá a terra tremer cerca de 30 minutos depois. Esconda-se em uma caverna profunda, de preferência com uma entrada estreita. Isso o protegeria da queda de detritos e as temperaturas no subsolo seriam estáveis. Além disso, algumas cavernas têm fontes naturais de água, rios ou riachos. Você também deve se preparar para uma dieta não tão boa de insetos, fungos ou pequenos animais que também buscam refúgio no sistema de cavernas. Mas é melhor do que nada. Você também precisa estar extremamente longe de grandes massas de água. Estar perto do oceano pode parecer uma aposta segura durante um impacto maciço de asteroide, porque o mar pode amortecer mudanças extremas de temperatura. Mas os terremotos provocam tsunamis terríveis mesmo em lagos ou fiordes. A queda do asteroide desencadeia não apenas um tsunami, mas vários, e eles são tão altos quanto arranha-céus. Em uma hora, ondas colossais entre 180 e 300 metros de altura atingem a costa do Golfo, afetando lugares como o México e o sul dos Estados Unidos e inundando quilômetros no interior. Essas ondas são tão poderosas que até empurram os rios para trás. Esses tsunamis continuam ao redor dos litorais, atingindo a costa leste dos Estados Unidos e 6 horas depois chegam à Europa, à África e ao Mediterrâneo. 15 horas após o impacto, não há um litoral na Terra que não tenha sentido a fúria de tais ondas. Digamos que você tenha sobrevivido ao impacto inicial em algum lugar subterrâneo profundo, mas seus problemas apenas começaram. O asteroide Chicxulub atinge uma região carregada de enxofre. Isso envia 100 bilhões de toneladas de enxofre e uma enorme quantidade de água para o céu. O vapor de água forma enormes nuvens de tempestade. Elas começam a fazer chover ácido. Em lugares mais frios, enormes tempestades de neve soterram a Terra sob metros de neve todos os dias. O impacto também vaporiza grandes quantidades de petróleo, lançando no ar o equivalente a 150 estádios de futebol. Esse óleo se transforma em uma fuligem espessa e preta na estratosfera. Ele cobre a Terra como tinta preta. E mesmo quando a chuva ácida se acalma, esse carbono permanece acima das nuvens e não é lavado. Essa camada de fuligem bloqueia 90% da luz solar, mergulhando a Terra em uma escuridão fria que dura pelo menos 3 anos. O mundo esfria cerca de 50 graus em média. Agora, quando você finalmente sair de sua caverna profunda, deverá procurar lugares onde não irá congelar. Os únicos locais poupados da geada são as ilhas tropicais como Madagascar, Índia, que era uma ilha naquela época, e Indonésia. Esses lugares têm plantas e animais sobreviventes e continuam a receber água doce, ao contrário da maior parte do mundo. Todo o resto do mundo parece um enorme deserto nuclear. Essas ilhas tropicais são pontos seguros durante um apocalipse de asteroide, mas não pense nelas como um paraíso. Esses lugares ainda recebem apenas cerca de 10% de sua luz solar habitual e quase não chove o suficiente para não se transformarem em desertos. Nesse ambiente frio e sombrio, a maioria das cadeias alimentares se desfaz. Se quiser sobreviver, você precisará levar muita comida extra consigo, pelo menos pelos próximos 6 anos. Algumas coisas têm sorte suficiente para sobreviver. Os fósseis nos dizem que os ecossistemas de água doce se saíram bem, portanto, ficar perto de um rio ou estuário pode ser sua melhor chance de encontrar comida. Você poderá encontrar tartarugas, crocodilos e alguns peixes. Animais como moluscos, caracóis e pequenos crustáceos que vivem nos sedimentos também conseguem se manter. E, embora um pouco mais quente do que todo o resto, esses lugares não são um passeio no parque. Você precisará levar roupas quentes para ter alguma chance de sobreviver. Se juntarmos tudo isso, o melhor local para sobreviver ao asteroide Chicxulub seria a Indonésia. É um país montanhoso e tropical que consiste em várias ilhas. Lá você encontrará temperaturas suportáveis, um pouco de água da chuva e uma caverna profunda para se abrigar. Isso poderia protegê-lo da queda de tectitos, do calor intenso e até mesmo ajudá-lo a encontrar algo para comer nos rios e lagos. Mas se você se deparar com alguma criatura parecida com um musaranho enquanto estiver procurando comida, viajante do tempo, por favor, deixe-a em paz. Não se sabe ao certo quantos sobreviveram ao impacto do Chicxulub, e comer um deles pode ter efeitos imprevistos no futuro da humanidade.
Tipo, não coma seu tataravô, tá legal? Viver em nosso belo planeta pode parecer seguro, mas só até você começar a pensar em todos os perigos que estão à espreita logo ali na esquina ou na vasta escuridão do cosmos. Vamos ver o que pode levar ao fim da Terra. Cada nova ameaça em potencial se torna mais e mais aterrorizante. Considere-se avisado. Antes de mais nada, vamos falar sobre o hipercano. Esse desastre natural pode se tornar realmente extremo. Trata-se de um furacão teórico de potência insuperável. Ele ocorreria se o oceano ficasse superaquecido como resultado da mudança climática, ou uma erupção vulcânica maciça poderia desencadeá-lo. De qualquer forma, essas condições criariam um furacão que, diferentemente de um comum, se estenderia muito além da estratosfera inferior. A velocidade dessa tempestade chegaria a 800 km por hora. A pressão dentro do hipercano seria tão baixa que não permitiria que ele se desgastasse tão rapidamente quanto outros furacões, e poderia durar semanas a fio. Mas o pior de tudo, provavelmente danificaria ou até destruiria parte da camada de ozônio da Terra, e o buraco poderia ter o tamanho de todo o continente norte-americano. Depois temos os tornados superdestrutivos. Um tornado é uma coluna de ar que gira violentamente. Normalmente se estende de uma tempestade e está em contato com o solo. Dentro de uma nuvem de tempestade, o ar quente e úmido sobe e o ar frio desce com a chuva ou o granizo. Essas condições podem levar ao aparecimento de correntes de ar giratórias dentro da nuvem. É interessante notar que essas correntes começam na horizontal, mas em um determinado momento podem se tornar verticais e cair da nuvem, transformando-se em um tornado. Alguns deles são redemoinhos estreitos em forma de corda, mas outros viram funis largos. Os tornados são classificados com a ajuda da escala Fujita aprimorada. Um fraco normalmente dura alguns minutos e não se move a mais de 160 km por hora. O próximo nível é o forte. Os redemoinhos podem durar cerca de 20 minutos e têm ventos de até 320 km por hora. E também podemos ter tornados violentos, com duração de mais de 1 hora e velocidade de deslocamento que varia entre 320 e 480 km por hora. Em média, ocorrem cerca de 1.000 tornados nos Estados Unidos todos os anos. Há até mesmo uma região que recebeu o nome de Corredor dos Tornados, uma área de 10 estados no meio oeste. Mas eles podem ocorrer em qualquer estado. Um dos mais destrutivos foi o Tri-State, nos Estados Unidos, o mais duradouro do mundo, que percorreu mais de 350 quilômetros, passando pelo Missouri, Illinois e Indiana. Ao mesmo tempo, a trajetória média de um tornado não costuma ser maior do que 8 quilômetros. Mas e se um dia um muito maior e muito mais poderoso do que qualquer outro que já vimos antes atravessasse países e continentes? Ele deixaria para trás destruição e devastação totais. E o que dizer de uma supercélula? Esse é o tipo menos comum de tempestade, mas é o mais perigoso. É provável que cause condições climáticas severas, ventos prejudiciais, granizo muito grande e até mesmo tornados violentos. O que torna as supercélulas únicas é uma corrente ascendente rotativa profunda e persistente chamada mesociclone. Elas podem durar horas e causar grandes estragos. O impacto de um asteroide também conseguiria acabar com todas as formas de vida na Terra. Se um errante espacial fosse grande o suficiente, poderia causar uma devastação generalizada, como aconteceu com o de 13 km de largura há 66 milhões de anos. É possível que ele tenha destruído 3/4 das espécies vegetais e animais do planeta, inclusive os dinossauros. Dependendo do tamanho do asteroide e da velocidade de sua aproximação, o impacto seria capaz de causar incêndios em massa, tsunamis e o efeito inverno eterno. Isso ocorre quando os detritos ejetados na atmosfera bloqueiam a luz solar e perturbam o clima global. Felizmente, provavelmente perceberíamos muito antes da colisão um corpo espacial tão grande se aproximando com a ajuda de nossos equipamentos, e teríamos tempo suficiente para nos livrarmos dessa ameaça. Poderia ser o nosso próprio Sol que levaria o nosso mundo ao fim. Nossa estrela é uma bola gigantesca de gás derretido que muda constantemente. De vez em quando expele explosões de energia, erupções solares. Elas geralmente andam de mãos dadas com algo chamado ejeções de massa coronal, que são bolhas gigantes de gás ionizado capazes de acelerar a velocidades incríveis. As erupções vulcânicas mais poderosas são insignificantes em comparação com as solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma explosão solar pode soltar bilhões de toneladas de partículas carregadas. Esse tipo também é incrivelmente quente, com temperaturas que atingem vários milhões de graus.
Os astrônomos acreditam que essas explosões de radiação solar ocorrem quando o campo magnético do Sol é distorcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela emite luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das explosões solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas classificam as erupções solares de acordo com a intensidade do brilho em raios X. É pouco provável que você perceba as menores se não tiver um equipamento especial. As médias causam apagões de rádio fugazes nos polos, mas nada muito grave. É com as de classe X que as pessoas devem se preocupar. Elas provocam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Agora, se você tivesse visão de raios gama, seria capaz de ver flashes imensamente brilhantes. Eles ocorrem todos os dias, ofuscam tudo ao seu redor e depois desaparecem novamente. Esses flashes são explosões de raios gama. Um deles poderia acabar com a atmosfera da Terra. O flash que poderia arruinar nosso planeta provavelmente nasceria em uma galáxia distante durante a fusão de duas estrelas em colapso. Ele seria imensamente poderoso e super brilhante. Ainda a 1000 anos-luz de distância da Terra, já brilharia tanto quanto o Sol. A atmosfera do nosso planeta tentaria nos proteger, mas seu escudo natural não duraria muito. A radiação seria tão poderosa que literalmente cozinharia a atmosfera e criaria óxidos de nitrogênio que destruiriam a camada de ozônio. Sem ela, os raios ultravioleta provenientes do Sol atingiriam a superfície da Terra com força total e acabariam com os minúsculos plânctons no oceano. Mas esses plânctons produzem de 50% a 70% de todo o oxigênio do mundo. Portanto, com seu desaparecimento, haveria uma grave falta desse elemento, o que levaria ao desaparecimento da vida no planeta. No final, o calor e a luz ultravioleta provenientes do Sol transformariam a Terra em um enorme pedaço de rocha. E se nos deparássemos com um buraco negro errante? Talvez você saiba que um buraco negro é uma região no espaço onde a gravidade é tão poderosa que nem mesmo a luz consegue escapar de suas garras. Felizmente, o mais próximo de nós está a 1500 anos-luz de distância. Parece que não temos nada com que nos preocupar, até aprendermos sobre os buracos negros errantes. Agora as coisas ficam definitivamente muito mais assustadoras. Se um desse tipo entrasse no sistema solar, a Terra estaria condenada. Não teríamos a menor chance contra esse monstro espacial. Em 2020, 13 buracos negros errantes foram vistos não muito longe de nosso planeta. Mas não muito longe, em termos espaciais, significa cerca de 1 bilhão de anos-luz de distância. Portanto, ainda temos algum tempo. Além disso, a possibilidade de um desastre como esse é muito, muito baixa. Um dia, um planeta rebelde pode empurrar a Terra para fora da zona habitável e colocá-la em uma órbita extrema, mais distante do Sol. Então, o clima por aqui começaria a ficar cada vez mais frio. Não se esqueça de que quanto mais longe estivermos da nossa estrela, mais fraca será a atração gravitacional dela sobre o nosso mundinho. No final, nossa bela Terra ficaria muito distante de sua principal fonte de luz e calor, e se transformaria em um pedaço de rocha sem vida coberto por uma espessa camada de gelo. Ou o Sol pode se expandir e se transformar em uma gigante vermelha. Se isso acontecesse, mudaria toda a zona habitável do nosso sistema solar. O desastre começaria com a nossa estrela ficando sem hidrogênio em seu núcleo. Isso desencadearia uma cadeia de reações que, por fim, levaria o núcleo do Sol a se aquecer e ficar mais denso. Como resultado, ele ficaria muito maior do que é agora, e durante essa transformação engoliria Vênus, Mercúrio e a Terra. Você recebe as últimas instruções da equipe e entra em sua nave espacial. É a primeira espaçonave fabricada na Terra que pode se mover a uma velocidade próxima à da luz. Sua tarefa é visitar os lugares mais incomuns e assustadores do espaço e enviar aos cientistas informações detalhadas sobre eles. E assim começa sua jornada. Sua nave espacial está acelerando e você passa rapidamente pela Lua. Ao longe, você vê um pequeno planeta avermelhado. É Marte! E olha aquele gigante espetacular cercado por um conjunto de anéis. É Saturno! Você gostaria de ter mais tempo para explorar esse gigante gasoso, mas precisa se apressar. Você passa por belas estrelas. Algumas delas são luminosas, outras têm uma tonalidade avermelhada e algumas parecem estar escurecendo. Essa é Sirius, a estrela mais brilhante no céu noturno da Terra. Ela está a cerca de 8,6 anos-luz de distância de nós, mas você está viajando rápido e logo vê Polaris, também conhecida como a Estrela do Norte, que está muito mais longe, a 431 anos-luz de distância. Às vezes, você consegue ver pequenos pontos ao redor dessas estrelas. São planetas. E de repente,
você não vê nada. No início, você fica horrorizado. Será que algo deu errado e você entrou acidentalmente em um buraco negro? Será que seu equipamento está com defeito? Porque parece que, a uma distância de 700 milhões de anos-luz da Terra, há um buraco. Um vazio sem galáxias, estrelas, planetas ou asteroides. Você não consegue ver nada. O vazio é uma região aproximadamente esférica, com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Nossa galáxia, a Via Láctea, poderia caber ali bilhões de vezes. E então você se dá conta. O que você está vendo é o misterioso Bootes Void. Ele fica a cerca de 700 milhões de anos-luz de distância da Terra, na constelação de Bootes, o pastor que conduz o arado ao redor do Polo Norte. No início, esse vazio era chamado de Grande Nada. Mais tarde, porém, recebeu seu nome atual. Agora, sabemos que as galáxias se parecem com uma teia gigante. A maioria delas é parte de estruturas longas, chamadas filamentos. Esses filamentos serpenteiam pelo cosmos e, quando se encontram, formam regiões com alta concentração de galáxias. Essas regiões são o que conhecemos como aglomerados de galáxias. Mas entre esses aglomerados de filamentos, há enormes vazios que quase não contêm galáxias. Na verdade, esses vazios consistem em quase 80% do universo observável, e a maioria deles é enorme, de 30 a 30 milhões de anos-luz de largura. O Bootes Void é um dos mais maciços. Ele até ganhou o título de supervazio. Os astrônomos acham que ele pode ser o resultado da fusão de alguns vazios menores. Mas o que poderia ter causado o surgimento de áreas vazias tão gigantescas? A razão pode estar na origem do universo. Em seus primórdios, toda a matéria do universo estava bem compactada. Os astrônomos até acham que era algo como uma sopa uniforme. Mas logo, flutuações quânticas aleatórias começaram a distribuir essa matéria. Algumas áreas se tornaram mais densas. Como resultado, sua atração gravitacional ficou mais forte e elas começaram a roubar matéria de regiões menos densas. Isso tornou essas áreas ainda mais densas e elas continuaram atraindo mais e mais matéria. Ao mesmo tempo, aglomerados menores de matéria começaram a se afastar do centro, formando galáxias. Depois de ficar olhando para o nada por algum tempo, você decide explorar outros objetos espaciais e ligar o motor da sua espaçonave novamente. Há um tipo de formação espacial que você estava ansioso para ver: as nebulosas. Essas são nuvens gigantescas de gás e poeira. Com o tempo, a gravidade começa a unir esses aglomerados de poeira e gás. Eles ficam cada vez maiores e sua gravidade se torna mais poderosa. Parece familiar, não é? Um dia, essa massa se torna tão grande que entra em colapso sob sua própria gravidade e forma novas estrelas. Então, você decide visitar algumas das mais belas nebulosas do mundo. E você começa com a nebulosa Borboleta. A envergadura dessa borboleta é de mais de 3 anos-luz. E a estrutura dentro da nebulosa é uma das mais complicadas já observadas. A estrela central, uma anã branca, é aquecida a incríveis 250 mil graus Celsius. Isso significa que ela foi formada a partir de uma estrela gigantesca, provavelmente mais de 5 vezes o tamanho do nosso Sol. A anã branca é cercada por um disco espesso de poeira e gás no equador. Isso é o que provavelmente faz com que toda a estrutura se pareça com uma ampulheta ou uma borboleta. O próximo lugar que você decide visitar é a nebulosa do Esquimó, a 5.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Gêmeos. Ela foi descoberta há mais de 200 anos e recebeu esse nome por um motivo. Sua formação de casca dupla parece o rosto de uma pessoa escondido em um capuz acolchoado de uma jaqueta de inverno. Mas, na realidade, essa parca é um disco de material com um anel de objetos em forma de cometa. E as caudas desses objetos se afastam da estrela no centro da nebulosa do Esquimó. As bizarras faixas alaranjadas na parte externa da nuvem se estendem por anos-luz em todas as direções. Quanto ao rosto do Esquimó, embora ele se pareça com uma bola de barbante, na realidade é uma bolha de material soprada para o espaço pelo vento de material de alta velocidade produzido pela estrela central. Seu próximo destino é a nebulosa do Anel. À primeira vista, é uma nuvem gigante de poeira e gás ao redor de uma estrela antiga, quase extinta,
que de fato se parece com um anel. Mas os astrônomos dizem que a nebulosa não é um pãozinho, é um donut recheado de geleia. O objeto colorido do espaço profundo a mais de 2.000 anos-luz de distância da Terra é, na verdade, um anel que envolve uma estrutura azul em forma de bola. Cada extremidade dessa estrutura se projeta para fora dos lados opostos do anel. Agora você pode ir para um lugar chamado Pillars of Creation, Pilares da Criação. Você o encontrará a mais de 7.000 anos-luz de distância da Terra, na nebulosa da Águia. Trata-se de um jovem aglomerado de estrelas com apenas 5,5 milhões de anos, bebês do espaço. Certa vez, o telescópio espacial Hubble conseguiu tirar uma imagem de várias silhuetas escuras perto do centro da nebulosa. E agora você pode vê-las com seus próprios olhos. Esses são os chamados Pilares da Criação, uma região ativa de formação de estrelas. E já que você já visitou uma região de formação de estrelas, por que não passa por uma galáxia fóssil vivo? Por exemplo, a DGSat 1. Ela é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível, porque suas estrelas estão espalhadas de forma incrivelmente fina. Mas o que torna a galáxia tão única é o fato de estar sozinha, ao contrário de outras galáxias desse tipo, que geralmente são encontradas em aglomerados. Isso pode significar que a DGSat 1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se isso for verdade, a galáxia é um verdadeiro fóssil vivo. A próxima parada em seu passeio turístico espacial é o pulsar Viúva Negra. Assim como sua homônima aranha, essa estrela de nêutrons em rotação está engolindo seu parceiro, uma estrela anã marrom leve. Quanto mais material o pulsar consome, mais lentamente ele gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a estrela companheira diminua. Oh, olha isso! É um berçário estelar na constelação de Centauro. Mas, embora esse lugar possa ser chamado de berçário, ele não é nada pacífico ou seguro. Essa região, composta de hidrogênio e estrelas recém-nascidas, está localizada em uma nebulosa na constelação de Centauro, a cerca de 6.500 anos-luz de distância da Terra. A intensa energia que essas estrelas bebês emitem faz com que as nuvens de hidrogênio brilhem em um vermelho sinistro. Essa energia é tão poderosa que está corroendo as nuvens escuras de poeira que desaparecem como pedaços de manteiga em uma frigideira quente. Você está continuando sua viagem quando vê algo absolutamente incrível, uma nuvem de água flutuando no espaço. Para ser mais preciso, é uma nuvem de vapor de água que circunda um buraco negro supermassivo a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. A nuvem contém 140 trilhões de vezes o volume total de água do nosso planeta. Os astrônomos acreditam que essa nuvem de água surgiu apenas 1,6 bilhão de anos depois do próprio universo. Já faz mais de um ano que o telescópio James Webb, que levou mais de 20 anos para ser concluído, foi lançado. E em um período relativamente curto, o equipamento ultramoderno e mais poderoso da história já fez muitas descobertas. Ao observar o universo no comprimento de onda do infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou. O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que surgiram no princípio do universo. Por exemplo, observe a nebulosa mais próxima de nós, uma região do espaço onde nascem novas estrelas. A NASA compartilhou uma imagem do telescópio James Webb que mostra uma pequena região de formação de estrelas. Se você olhar para a imagem com atenção, verá jatos saindo de estrelas infantis. Ao redor delas, nuvens de poeira cósmica de diferentes cores estão colidindo umas com as outras. A visão é fascinante. A poeira vermelha é composta de hidrogênio molecular. Você também pode notar que algumas estrelas têm algo parecido com sombras. Elas indicam a criação do que mais tarde se tornará um planeta. À primeira vista, a imagem pode parecer caótica, mas os astrônomos afirmam que se trata de uma nebulosa relativamente pequena e silenciosa em comparação com outras. Muitas estrelas jovens têm tamanho semelhante ao do nosso Sol ou um pouco menor. A foto em si foi tirada com a ajuda da câmera de infravermelho do telescópio James Webb. Chamada de NIRCam, é a câmera principal do observatório, que captura imagens do cosmos em duas faixas diferentes de infravermelho. Outra descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb foram as moléculas de fumaça em uma galáxia distante. É a primeira vez que tais moléculas são descobertas tão longe do nosso planeta.
A galáxia em questão está a 12,3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. É provável que ela tenha se formado cerca de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Apesar da enorme distância entre a galáxia e o nosso planeta, os cientistas conseguiram detectar compostos químicos encontrados na fuligem ou na fumaça. E isso é muito importante, pois fez com que o registro de detecção de moléculas semelhantes e complexas retrocedesse em cerca de 1 bilhão de anos. Ele conseguiu fazer essa descoberta apesar do fato de o espectrômetro necessário para as medições não ter funcionado plenamente após ter sofrido uma degradação repentina e surpreendente. O telescópio James Webb também ajudou a aumentar nossa compreensão dos exoplanetas, que são os planetas que orbitam outras estrelas que não sejam o nosso Sol. No início de 2013, o observatório detectou seu primeiro exoplaneta. Ele está localizado a 41 anos-luz de distância da Terra e tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. De acordo com a NASA, atualmente o James Webb é o único telescópio em operação capaz de categorizar a atmosfera de exoplanetas do tamanho da Terra. A equipe de pesquisa por trás da descoberta acredita que esses resultados destacam a precisão do telescópio. Eles esperam que isso nos ajude a localizar muitos outros exoplanetas rochosos que talvez possamos colonizar no futuro. Embora à primeira vista possa parecer que o universo é bastante vazio, ele é na verdade um lugar muito movimentado. E o Webb tem todos os instrumentos necessários para ver todos os tipos de eventos cósmicos que estão acontecendo lá fora. Basta olhar para esta imagem da WR-124. É uma estrela à beira de sua morte explosiva. Na imagem, a estrela está prestes a se transformar em supernova. Isso acontece quando uma estrela esgota seu combustível e explode no final de seu ciclo de vida, liberando uma nuvem gigante de poeira espacial e gás quente no espaço. A estrela capturada pelo telescópio Webb estava no estágio Wolf-Rayet de sua vida. Esse é um período em que uma estrela está se desprendendo de suas camadas externas antes de se transformar em supernova. A próxima descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb é um híbrido de estrela e planeta com nuvens muito estranhas. Esse mundo bizarro chamado VHS 1256b é, na verdade, uma estrela anã marrom. Elas são maiores que os planetas, mas muito pequenas para serem classificadas como estrelas. Elas emitem alguma luz própria e são bastante quentes, mas sua massa simplesmente não é suficiente para fundir hidrogênio em hélio, como fazem as estrelas de pleno direito. Os corpos espaciais desse tipo não são realmente marrons. Eles ocorrem em uma grande variedade de cores, mas a maioria deles é invisível ao olho humano. O que podemos ver é a luz que eles emitem, e para nós ela parece ser laranja escuro ou magenta. A anã marrom descoberta pelo telescópio James Webb tem quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Ela orbita duas estrelas anãs vermelhas, e para completar uma órbita precisa de mais de 10 mil anos. Os astrônomos descobriram esse exoplaneta incomum pela primeira vez em 2016, mas naquela época ele não foi classificado como uma anã marrom e, portanto, eles não conseguiram explicar seu intrigante brilho avermelhado. Agora, graças ao telescópio James Webb, se sabe a origem do objeto espacial. Enfim, voltemos às nuvens. Como você sabe, as nuvens na Terra são feitas de vapor de água, mas as das anãs marrom são diferentes. Elas parecem ser feitas de areia. Parece a boa e velha areia da Terra, mas na verdade não é. Essas nuvens são feitas de minúsculas partículas de silicato. Outra descoberta recente envolve várias galáxias grandes que, segundo cientistas, nasceram pouco tempo depois do Big Bang. Elas não deveriam estar lá e ninguém esperava encontrá-las, mas o telescópio espacial James Webb as detectou. Essas galáxias tão maciças quanto a nossa Via Láctea estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Os astrônomos analisaram a luz que vem delas e estimaram sua idade, de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que elas surgiram quando nosso universo era muito jovem, quase um bebê. Mas a coisa mais bizarra sobre essas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que nelas habitam. Os dados recebidos pelo telescópio não coincidem com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Eles também não coincidem com as observações anteriores feitas pelo Hubble. E aqui, o telescópio Webb capturou uma região distante do espaço com detalhes sem precedentes. Essa seção espacial é conhecida como aglomerado de Pandora. Na imagem, você pode ver 3 aglomerados maciços de galáxias se unindo e formando um superaglomerado. A massa combinada desses aglomerados atua como uma poderosa lente gravitacional. E graças a esse efeito de ampliação natural, os cientistas podem ver outras galáxias na região.
Os astrônomos afirmam que a imagem mais recente do aglomerado de Pandora é mais forte e mais profunda do que jamais viram. O telescópio James Webb também conseguiu detectar milhares de estrelas jovens nunca antes vistas na nebulosa da Tarântula. Essa formação espacial recebeu esse apelido devido à aparência de filamentos de poeira vistos em imagens anteriores. É a maior região de formação de estrelas do grupo local, que incluiu as galáxias mais próximas da Via Láctea. As imagens do telescópio Webb ajudaram a esclarecer a composição da nebulosa da Tarântula. O telescópio também detectou protoestrelas, estrelas infantis em processo de ganho de massa. Os astrônomos esperam que essas protoestrelas acabem se formando e moldando ainda mais a nebulosa. Entre outras descobertas feitas pelo telescópio James Webb, podemos ver o nascimento de 50 estrelas distantes. Algumas delas alimentam discos protoplanetários, que mais tarde poderão formar sistemas solares a anos-luz de distância do nosso. Aqui está mais uma imagem desse telescópio. É possível ver um buraco negro supermassivo que tem uma massa de 9 bilhões de sóis. Ele é tão gigantesco e antigo que os cientistas estão tendo dificuldades para explicar sua existência. Os astrônomos também descobriram um anel distante de poeira, rocha e gás que contém uma substância química chamada cátion metil. Ele é conhecido como um bloco de construção molecular da vida e é responsável pela maior parte do material orgânico em nosso planeta. O telescópio James Webb ajudou os pesquisadores a verem poderosas tempestades de areia em um planeta a 378 trilhões de quilômetros de distância. Os astrônomos ficaram felizes ao descobrir esse baú do tesouro de inúmeras partículas minúsculas de areia. Agora olhe para isso. Você reconhece essa imagem? Esses são os chamados pilares da criação. Mas essa nova visão nos mostra como essa região empoeirada é de fato salpicada de estrelas. Você pode comparar a nova foto com a que foi tirada pelo Hubble em 2014. Essa é uma prova surpreendente do progresso científico.